Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Vou endireitar a câmera aqui que está tortinha, né? Mas seja muito bem-vinda a mais uma live. Sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. E hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre mais um assunto relacionado à doença de Alzheimer, tá bom? Hoje eu vou responder a pergunta que eu recebo muitas vezes: se a pessoa que tem a doença de Alzheimer pode viajar. Então, se você tem dúvidas sobre esse assunto, participe da live de hoje. Inclusive, se você tem experiências, né, relacionadas à viagem com pessoas que têm a doença de Alzheimer, também seria muito bom se você compartilhasse aqui a sua experiência, né? Porque, como eu sempre digo, as cuidadoras, os cuidadores precisam trocar entre si informações, porque cuidar de quem tem a doença de Alzheimer é realmente um grande desafio. Então, a gente tem dicas gerais, a gente tem orientações gerais, mas, de fato, a experiência do cuidador é o que a gente tem de mais importante nesse processo, tá bom? Para você que não me conhece, eu trabalho aqui nas redes sociais há mais de 4 anos, tenho mais de 500 vídeos no meu canal do YouTube falando sobre saúde da pessoa idosa, gerontologia, doença de Alzheimer, ou seja, tudo relacionado ao idoso, aos cuidados com o idoso, a convivência com a pessoa idosa, vocês encontram no meu canal do YouTube, tá bom? Eu sou doutoranda em bioética e saúde coletiva, mestre em saúde, especialista em gerontologia, especialista em gestão e saúde, e durante os últimos 12 anos da minha vida, todos os meus estudos foram voltados, né, para pessoas com doença de Alzheimer, especificamente cuidados, né, voltados para a pessoa que tem a doença de Alzheimer e também para o cuidador, porque quando a gente fala da pessoa, quando a gente pensa na pessoa com Alzheimer, nós temos também automaticamente que pensar na saúde do cuidador. Quero dar boa noite para você que está chegando, boa noite para quem está no Instagram, boa noite para vocês que estão chegando aqui no Facebook também. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Peço que vocês compartilhem a live de hoje, deixem uma boa noite de vocês também. Isso é muito importante para mim, tá bom? E já vamos iniciar a nossa live de hoje, né, gente? Não podemos perder nem um minutinho da nossa live. Vamos lá. Então, o que acontece, gente? Vamos já iniciar o nosso bate-papo aqui. O que acontece? A gente sabe, né, pelo menos ao longo da nossa vida aí, da nossa experiência, a gente sabe o quanto que as viagens são importantes, né? A gente, às vezes, quem está trabalhando, por exemplo, fica esperando um ano inteiro surgir as férias para poder viajar. E muitas vezes também a gente observa que as viagens realmente são uma boa forma da gente interagir, né, com os membros da nossa família, de conhecer novos lugares, de ter novas experiências, de estreitar os laços. Só que quando a gente tem uma pessoa que tem a doença de Alzheimer em casa, a gente tem algumas observações, né? Por quê? Porque para essa pessoa pode ser que a viagem não seja uma estratégia tão interessante. Em alguns casos, sim, mas em outros talvez não. Então a minha ideia na live de hoje é trazer um passo a passo para vocês, trazer formas de vocês avaliarem essa situação e realmente decidirem, né, com clareza se é um bom momento para fazer viagem ou não, tá? Então tudo que a gente fala em relação a qualquer outra coisa da nossa vida, quando se trata de uma pessoa com doença de Alzheimer, a gente tem especificidade, né? A gente tem formas de cuidar, formas de interagir, que são diferenciadas, e a gente precisa sempre levar isso em consideração. Por que muitos cuidadores vivem estressados, né? Vivem extremamente cansados quando cuidam de pessoas que têm a doença de Alzheimer? Porque não sabem manejar determinadas situações, porque tomam algumas decisões sem levar em consideração que essa pessoa hoje tem a doença de Alzheimer, né? Ela não tem mais as mesmas características, a capacidade dela de se adaptar é diferente. Então a gente precisa levar tudo isso em consideração, né? Então o que acontece? A gente é acostumado a pensar que as viagens vão ser sempre prazerosas, mas as viagens são cansativas, as viagens podem ser estressantes, né? E no caso de quem tem a doença de Alzheimer, pode trazer uma sensação de insegurança, pode trazer desconfiança, pode aumentar a desorientação. Por quê? Porque quem tem a doença de Alzheimer precisa estar sempre no ambiente familiar e precisa estar com pessoas conhecidas, né? Pode, enfim, estar em contato com outras pessoas, mas é bom que ela tenha uma boa base, né, de pessoas que fazem parte do relacionamento dela, que estejam ali interagindo, isso traz segurança, né? E ela precisa, sim, é bom que ela esteja sempre
nos mesmos ambientes, né? Ou pelo menos na maior parte do tempo nos mesmos ambientes. Por quê? Porque à medida que a doença vai avançando, vai surgindo a desorientação. Então, ela vai tendo dificuldade de se orientar no espaço. Por isso que eu sempre falo com vocês, né, ao longo do meu trabalho, de várias lives que eu faço aqui, a importância de manter a rotina, mesmo horário de almoço, mesmo horário de alimentação, mesmo horário de banho, né? Não é indicado, por exemplo, com uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, mora na casa de um e mora na casa de outro, porque isso vai trazer essa confusão mental, essa desorientação. Então, isso muitas vezes vai acontecer nas viagens, né? Isso vai desorientar e vai estressar o idoso. Como consequência disso, podem surgir os comportamentos que a gente chama de comportamentos catastróficos, né? É aquelas agressividades, aquela irritabilidade. Tudo isso pode surgir por conta dessa desorientação, dessa insegurança que pode surgir durante as viagens. É claro que, assim, gente, não é proibido viajar com quem tem a doença de Alzheimer, tá? Que fique bem claro, para algumas pessoas isso vai ser bom, né? Por exemplo, tem pessoas que ficaram a vida inteira sonhando em conhecer determinado estado, nunca conseguiram, né? Queriam visitar determinado familiar e nunca tiveram essa possibilidade e guardam esse sonho. Então, às vezes, quando ela está ali lá na fase inicial, né, da doença de Alzheimer, a família quer propiciar esse encontro com outras pessoas, essa viagem que era o sonho, né, desse idoso. Isso pode ser bom, né? Porque ela vai naquela expectativa boa e ela ainda está orientada, né? Fica algo desorientada vez ou outra, mas está na fase inicial. Então, na fase inicial, geralmente as viagens não vão ter nenhum tipo de intercorrência. O problema é quando esse idoso já está na fase intermediária para lá. Por quê? Porque essa desorientação é maior, né? Essa sensação de insegurança, né? Essas desconfianças também já surgem, as alucinações, né? E aí, o que acontece? Tudo se torna mais complicado, porque ele vai para um lugar que ele não conhece, ele vai passar por todo um percurso, às vezes vai para um aeroporto, vai entrar num ônibus que tem muita gente, muitos movimentos, muita espera, muito barulho, muito estímulo, e isso não pode ser legal, pode não ser legal. Então, assim, tem situações e situações. O que a gente precisa focar na questão da segurança? Então, quando a gente pensa em viajar com uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, o foco é a gente pensar na nossa segurança, na segurança dela, na segurança das pessoas em volta. Porque, como vocês já leram nos meus artigos, né, provavelmente já assistiram meus vídeos também, a mudança de comportamento pode surgir de uma hora para outra, esse idoso pode se tornar agressivo e, principalmente, se ele tiver com um cuidador só viajando com ele, vai ser difícil conter, né? Então, o cuidador também tem que pensar nessa situação. É por isso que eu sempre digo assim, para você decidir se vai viajar ou não com uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, primeiro, você tem que analisar o perfil dela, tem que analisar a capacidade e as habilidades do cuidador para lidar com essas mudanças de comportamentos inusitados, e tem que avaliar se você vai ter um suporte social, ou seja, suporte de outras pessoas e suporte médico também. Porque às vezes essa agressividade, essa irritabilidade pode ficar no nível tão alto que você vai precisar de um suporte de outras pessoas, né? Então é importante você avaliar se no percurso, né, se você vai ter essa possibilidade de ter um suporte. Antes de continuar a live, né, eu tenho dicas muito importantes para vocês. Eu quero pedir a você que está aqui no Instagram, clica aí na setinha, tá bom? Convide outras pessoas para a live. Você que está aqui, né, no Facebook, Terezinha, Lu Pereira, deixa eu ver quem mais está por aqui. Vocês podem convidar, podem compartilhar outras pessoas. Essa live é muito importante, né? Recebo muitas perguntas relacionadas a isso, por isso que eu resolvi fazer essa live, tá bom? Não esqueçam aí de compartilhar e de colocar lá, ó, é importante, essa live é importante para quem cuida de pessoas que têm doença de Alzheimer, tá bom? Então eu vou colocar aqui 3 questões, né, 3 situações, 3 questões que são muito importantes, né, a gente avaliar quando se trata dessa possibilidade de viajar com uma pessoa que tem a doença de Alzheimer. A primeira delas é em relação à viagem. Então a gente tem que sempre pensar se essa viagem realmente é importante, tá? Porque às vezes ela é importante para você, mas não é importante para essa pessoa que tem a doença de Alzheimer. E a gente vai correr um risco. Seja um idoso que tem Alzheimer, que é tranquilo, que nunca teve mudança de comportamento, nunca foi irritadiço, né? Ainda não está naquela fase da síndrome do pôr do sol, da agitação, né? Final de tarde, início de noite, querendo voltar para casa. Mesmo que ele não esteja nessa fase, ele pode apresentar um comportamento catastrófico aí nessa viagem. Então, assim, sempre vai ter um risco. Será que vale a pena? Né? Vamos pensar, então, essa viagem realmente é importante para essa pessoa? Se for, ok. Aí a gente tem que pensar a questão do destino, né? Quanto mais distante for essa viagem, maiores são os riscos, né, que você vai correr viajando com essa pessoa.
Então, assim, de preferência, é importante que a gente tente viajar para locais mais próximos, né? Ou que a gente pense num meio de viagem que traga mais segurança para esse idoso e que tenha menos estímulos, né? Por exemplo, você não dá para você fazer uma viagem de avião, né? Uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, que você vai fazer escala em vários lugares, por exemplo. Uma viagem que você vai ficar 3, 4, 5 horas dentro de um avião, não é legal. Pode haver um problema sério dentro desse avião. Então, assim, além disso, você ainda tem, se for fazer uma viagem dessa, ainda tem que passar, né, por uma consulta médica, né, ver a questão da medicação, se esse idoso apresentar uma agitação, uma agressividade, o que ele pode tomar. Porque você imagina dentro de um avião, né, uma pessoa com Alzheimer agitada. Então, ele pode viajar? Pode, mas tem que ter uma orientação médica, provavelmente vai ter que ter um remedinho aí, um SOS, para se tiver alguma questão aí mais grave, né? Mas é importante a gente evitar. Então, você tem que pensar nesse meio de viagem também. Geralmente, o avião não é a melhor opção, a não ser que seja uma viagem rápida, né? Outra questão, como eu falei, é a questão do acesso à rede de suporte. Então, vamos supor que você vai viajar de ônibus, né? Ou de carro. Você tem que fazer um levantamento dessa rede nas cidades onde você vai passar. Então, saber se vai ter onde vai ter, por exemplo, postos de atendimento médico que você possa recorrer, né, 24 horas, que você possa ir de carro ou de ônibus, enfim. Se tiver de ônibus, aí pedir socorro, né? Isso tudo é muito importante, porque eu já vi muitas situações complicadas, né? Então, assim, a gente tem que refletir se vale a pena o risco de correr a viagem, se realmente é importante. Pensar se você tiver alguma dificuldade com o comportamento dessa pessoa, onde você vai encontrar auxílio, não só no local para onde você vai, mas durante esse percurso, né? E analisar esse meio de transporte também, se é um meio de transporte adequado. A verdade é que quanto mais pessoas tiver, quanto mais agitação, quanto mais estímulo, mais o idoso que tem Alzheimer vai ficar agitado também. Então, isso é uma questão que vocês precisam pensar. Outra questão é a habilidade do cuidador, tá, gente? Porque, assim, às vezes a pessoa, ela já tá cansada, já tá estressada, já tá com dificuldade de lidar com essa pessoa e que tem a doença de Alzheimer, e ela fica assim, mas eu vou viajar porque a gente vai esparecer e vai ficar tudo legal. Só que, assim, se você não estiver com uma saúde emocional boa, se você não estiver conseguindo levar, né, essa rotina de cuidado a essa pessoa no dia a dia, com tranquilidade, sem a viagem, com a viagem a tendência é piorar. Então, assim, é importante você que é cuidador pensar, será que eu estou em condições emocionais, né, de enfrentar um desafio, de um comportamento diferente numa viagem? Será que eu consigo dar conta? Como que eu lido quando o idoso surge com um comportamento diferente? Eu tenho facilidade para manejar, ou eu me assusto, ou eu fico com medo, ou eu choro, ou eu fico estressada, né? Você consegue manter a calma? Isso é importante, porque tem que avaliar a sua capacidade. E também, como eu falei anteriormente, eu nunca indico que você viaje, né, com uma pessoa que tem a doença de Alzheimer sozinho, tá? É bom que tenha outras pessoas. Também, gente, é muito importante a gente pensar na questão dessa pessoa que tem a doença de Alzheimer, tá? Qual é a fase da doença que ela tá? Como eu falei, se ela estiver em fase inicial, beleza, geralmente você não vai ter muitos problemas, tá? Agora, se ela estiver na fase intermediária para lá, aí você vai ter problema. Na fase avançada não é indicado viajar. Por quê? Porque esse idoso tem muitas intercorrências, precisa de auxílio médico várias vezes, então realmente não é legal, tá? Na fase intermediária, depende muito. Alguns idosos, né, uma parte aí não tem essas mudanças de comportamento, alguns têm mudanças de comportamento, mas assim, são mais tranquilos, não apresentam tanta agressividade, mas mesmo esses, né, geralmente assim, eles mantêm essa tranquilidade, por quê? Porque eles têm uma rotina certa, eles têm um ambiente tranquilo, né, os cuidadores são mais orientados em relação a como lidar com eles, só que quando a rotina muda, tudo pode mudar. Então, vocês precisam levar isso em consideração. Então, assim, da fase intermediária para lá, fica muito mais complicado viajar com quem tem a doença de Alzheimer. Então, o que eu sugiro para vocês? Assim, fazer um teste, tá? Então, de repente, você aluga uma pousada ou aluga um hotel no seu município, próximo da sua casa, faz isso como se fosse uma viagem, né? E vê como que vai ser a adaptação dessa pessoa. Se ela se adaptar bem, beleza. Agora, se você vê que ela começou a ficar muito desorientada com essa viagem próxima de casa, né? Já sabe que não adianta viajar para longe, porque vai dar problema. Juliana, mas eu vou gastar dinheiro. Faz parte, né? É melhor do que você pegar um voo aí, pegar uma viagem longa e ter problemas seríssimos com essa pessoa. E aí, como que você vai fazer? Então, testar, né? É muito importante. Por último, fechando, né? E aí eu vou abrir para perguntas de vocês, para os comentários, para as experiências de vocês. Eu quero falar o seguinte, existem situações que definitivamente não é indicado você viajar com essa pessoa. Quais são essas situações, né?
A primeira delas é, se esse idoso já apresenta agressividade, irritabilidade, já tem os delírios, as alucinações, né? Tem crise de choro, já tem vontade de ir embora todo dia, né? A tal da síndrome do pôr do sol, tem crise de ansiedade, tem problemas de lidar com essa questão de muitos estímulos, de muita gente falando, não adianta viajar, você vai ter problema. Então, assim, não tenha dúvidas porque vai. Não adianta achar assim, não, mas quem sabe se eu viajar ele vai ficar mais tranquilo. Não vai, ele vai ficar mais agitado, pode ter certeza. Então, nesses casos, não é indicado de forma nenhuma viajar, tá? Outra questão é, se ele tem condições clínicas onde ele precisa de monitoramento. Então, assim, se ele já é um idoso que já está numa fase, né, ele está num momento que ele está precisando sempre ir no médico, está precisando sempre de internação, sempre de monitoramento, em alguma condição clínica, né, que exige monitoramento médico, melhor não viajar. Você não sabe como que vai ser no percurso, né, não sabe como que vai ser lá nessa cidade. Então, assim, realmente é muito complicado, né, você pode acabar trazendo um problema maior. Por último, se ele está na fase avançada, como eu já falei anteriormente, né, na fase avançada realmente não é indicado você viajar com quem tem a doença de Alzheimer. Mas assim, Juliana, eu tenho que viajar, não tem como, eu preciso, eu tenho que levar. Beleza, se não tem jeito, gente, tem aquela frase que diz assim, que não tem remédio, remediado está. Então, você vai viajar. Só que você vai marcar uma consulta médica, você vai ver uma medicação SOS, você vai perguntar ao seu médico como você deve agir, se você pode ligar para ele, se esse idoso tiver um comportamento diferente, vai colocar lá as pulseiras de identificação, porque ele pode no meio da viagem fugir, se perder, enquanto você olha para o lado ele se perde, aí aquela dificuldade de achar, né? Ele pode agredir outras pessoas, então é legal identificar essa pessoa, estar sempre por perto, para evitar vários tipos de problemas que podem surgir durante a viagem, né? E aí, fechando, né, para vocês, o que eu quero dizer, assim, é muito importante que antes de tomar uma decisão de viajar com quem tem a doença de Alzheimer, que vocês, assim, pensem sobre todos esses pontos que eu falei, né? O idoso tem que se conhecer, tem que conhecer a fase da doença que está essa pessoa, né? Tem que analisar que nessas fases intermediária e avançada é mais difícil viajar. Tem que ver se vai ter outras pessoas, né, que possam ajudar a você a cuidar desse idoso durante a viagem. E analisar realmente, assim, se você vai ter pessoas que possam te ajudar, se a viagem é importante, como eu falei, se realmente vale a pena correr esse risco, tá bom? Amanhã eu vou colocar um artigo, né, sobre esse assunto no meu blog. Quem me segue lá no LinkedIn, o artigo também vai estar no LinkedIn. Quem está no Facebook e está aqui também no Instagram, no YouTube, enfim, vocês vão ter a possibilidade de ler. Eu sempre publico aqui, coloco o link, né, para vocês entrarem no meu blog, mas é só vocês digitarem julianabenevides.com, que vocês vão encontrar o meu blog, que tem vários artigos aí sobre a doença de Alzheimer. Mas muito mais do que o meu blog, tem meu canal do YouTube com mais de 500 vídeos, né, gente? Muitos, eu acho que mais de 100 vídeos são sobre a doença de Alzheimer. Então, passem pelo canal do YouTube também, se inscrevam se você não se inscreveu, tá bom? Isso é muito importante. Quero dar uma boa noite aqui no Face para Evani, para Terezinha, para Nice, para Neuza Esté. Gente, sejam bem-vindos a essa live. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, vocês podem colocar aí também, tá bom? Quem está aqui também no Instagram, se tiverem dúvida, podem perguntar. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Lembrando que amanhã, às 19h30, nós vamos ter uma live, tá? A live vai ser com uma nutricionista. Nós vamos falar sobre alimentação à base de plantas, né? Eu sempre falo sobre esse assunto aqui com vocês, mas eu resolvi trazer uma nutricionista que tem muito mais domínio do que eu, obviamente que não sou nutricionista, né? Então ela vai trazer muitas dicas pra gente sobre esse assunto, né? O nome dela é a Gabriela Carvalho, ela é uma nutricionista especializada, assim, nesse assunto, né? E vai falar sobre a importância dessa alimentação baseada em plantas para a qualidade de vida na longevidade. Então, se vocês puderem participar da live, né? Convidar outras pessoas também para participarem da live, vai ser muito interessante, tá bom? Bom, é isso. Acho que não temos perguntas, né? Quero pedir a você que assistiu a live, se você gostou da live de hoje, deixe seus comentários, né? No Instagram, terminei a live, que a live vai ficar no IGTV, você pode ir lá daqui a um minutinho comentar. No Face também, gostei, tirei dúvidas, coloca aí quem chegou depois, né? Daqui a pouquinho, quando eu terminar a live, você volta o vídeo, assiste do início. E quem vai assistir pelo canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Ativar o sininho, isso é muito importante, né? Sempre curtir, comentar, compartilhar, isso me ajuda a chegar a outras pessoas
e ajuda também o YouTube, né? Enfim, todas as redes sociais a entender que o conteúdo que eu trago aqui para vocês é relevante, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou finalizar já já, né, a nossa live de hoje. Espero vocês amanhã, então, às 19h30, para a gente conversar sobre alimentação à base de plantas, tá bom? Forte abraço para vocês, então. Gratidão pela presença. Não esqueçam de compartilhar. E até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.